A disputa de pênaltis é um verdadeiro teste de resistência para qualquer jogador de futebol. Mesmo o mais talentoso cobrador de pênaltis não está isento de cometer um erro. Afinal, se o chute sair apenas alguns milímetros fora do previsto, isso pode influenciar enormemente o resultado final. Hoje vou contar sobre 10 erros em disputas de pênaltis que tiveram consequências fatais em seu tempo. Joaquim Sanches. Na Copa do Mundo de 2002, disputada na Coreia do Sul, a seleção anfitriã surpreendeu o mundo com suas atuações sob o comando de Guus Hiddink. Primeiro venceram um grupo que incluía EUA, Portugal e Polônia. Depois, nas oitavas de final, eliminaram a Itália, em um jogo repleto de polêmicas de arbitragem. Nas quartas de final, enfrentaram a Espanha. Os comandados de Hiddink mantiveram o jogo travado, levando a decisão para os pênaltis. As equipes convertiam suas cobranças uma após a outra, até que com o placar marcando 4-3 para a Coreia do Sul, chegou a vez de Joaquim Sanches, um dos principais jovens talentos espanhóis na época, de apenas 21 anos. Nervoso, Joaquim perdeu a disputa contra o goleiro sul-coreano Lee Won-jae. Logo em seguida, o sul-coreano Hong Myung-bo converteu a cobrança decisiva, levando sua equipe às semifinais do torneio. Posteriormente, no nível de clubes, o destino foi mais generoso com Joaquim. O jogador atuou por muito tempo em alto nível no futebol profissional, mesmo aos 40 anos, mas sua última partida pela seleção espanhola aconteceu em 2007, pouco antes de a Fúria Roja conquistar a Eurocopa e a Copa do Mundo. Marquinhos e Fedor Smolov. Nas quartas de final deste Mundial, a seleção brasileira era claramente a favorita contra a Croácia. Durante o tempo regulamentar, o Brasil conseguiu segurar o jogo, mas na prorrogação, o atacante Neymar desmontou a defesa adversária com maestria e aparentemente deu a vitória ao Brasil. Contudo, o destino reservava surpresas. Os croatas não desistiram e, perto do fim, igualaram o placar com um gol de Bruno Petkovic. Na disputa de pênaltis, o primeiro cobrador do Brasil foi Rodrigo, que não conseguiu superar Dominik Livakovic. Quando o placar marcava 4-2 para a Croácia, Marquinhos assumiu a responsabilidade. Ele sabia que não podia errar. Parecia que o defensor brasileiro havia enganado o goleiro, mas o chute acabou na trave. Para o Brasil, tudo estava perdido e a Croácia avançou. De fato, o talento da equipe de Zlatko Dalic para vencer disputas de pênaltis parece estar no sangue. Em 2018, também nas quartas de final da Copa, a Croácia enfrentou a anfitriã Rússia. Naquela disputa de pênaltis, o grande vilão foi Fyodor Smolov. O atacante, visivelmente nervoso, escolheu bater, mas acabou pagando caro. O goleiro croata Danijel Subasic defendeu a cobrança. Ainda assim, o goleiro russo Igor Akinfev conseguiu uma defesa importante. Contudo, o defensor Mário Fernandes também desperdiçou sua cobrança, e a Croácia não perdoou. Os comandados de Dalic levaram a melhor e avançaram para as semifinais. Lionel Messi. Lionel Messi protagonizou um dos momentos mais marcantes em um final de Copa América. O jogo aconteceu em 2016 no estádio MetLife, nos Estados Unidos, contra o Chile. Durante o tempo regulamentar, pouco aconteceu, exceto por 2 expulsões: Marcos Rojo pela Argentina e Marcelo Dias pelo Chile. A partida foi para os pênaltis, onde tudo seria decidido. Arturo Vidal errou a primeira cobrança chilena defendida pelo goleiro Sérgio Romero. Messi então teve a chance de colocar a Argentina em vantagem. Ele, um dos melhores cobradores de pênaltis do mundo, parecia ter a situação sob controle. Porém, para surpresa de todos, Lionel isolou a bola chutando muito acima do travessão. Após isso, as equipes continuaram trocando gols até que Cláudio Bravo, goleiro do Chile, defendeu o chute do meio-campista Lucas Biglia. Com isso, Francisco Silva teve a chance de encerrar a disputa, e ele o fez com tranquilidade, garantindo o segundo título consecutivo do Chile na Copa América. Messi ficou tão frustrado com a derrota e as críticas da torcida que anunciou sua aposentadoria da seleção argentina logo após o jogo. Fotos dele chorando se espalharam pelo mundo. Felizmente, Lionel voltou atrás em sua decisão e em 2021 conquistou sua tão sonhada Copa América. Pouco depois, em 2022, se sagrou campeão mundial. Um ótimo exemplo de que você não deve ceder às emoções e tomar decisões precipitadas. É preciso perseguir o seu sonho até o fim, mesmo apesar das críticas dos próprios compatriotas.
Andriy Shevchenko. Na final da Liga dos Campeões de 2005 entre Milan e Liverpool, o time italiano terminou o primeiro tempo com uma vantagem confortável de 3-0. No entanto, o Liverpool voltou para o segundo tempo com uma postura completamente diferente e viraram o jogo de cabeça para baixo, com gols de Steven Gerrard, Vladimir Smicer e Xabi Alonso. Em apenas 15 minutos ele empatou a partida. O tempo regulamentar terminou em 3-3 e na prorrogação era a mesma coisa. A melhor chance de decidir o jogo foi de Andriy Shevchenko, que primeiro cabeceou para uma defesa espetacular de Jerzy Dudek e em seguida finalizou no rebote, mas o goleiro polonês também defendeu. De todo o jeito, o jogo seria decidido nos pênaltis. Após erros de Serginho e Pirlo, o Liverpool liderava por 2-0, mas o goleiro do Milan Dida reacendeu as esperanças ao defender uma cobrança de Rize. Com o placar em 3-2 para o Liverpool, Shevchenko foi o próximo a cobrar. O atacante sabia que não poderia errar, mas dava para perceber pelo seu olhar que estava nervoso. No final, Shevchenko cobrou o pênalti de forma terrível, chutando fraco no meio do gol. Dudek fez a defesa e garantiu uma vitória histórica para sua equipe. Andriy ficou muito abatido com o erro, mas se pensarmos bem, sua carreira não foi tão ruim assim. Em 2003, o ucraniano marcou o pênalti decisivo na disputa contra a Juventus, conquistando sua única Liga dos Campeões. Bukayo Saka. A final em casa da Eurocopa em Wembley contra a Itália foi uma ótima oportunidade para a seleção da Inglaterra conquistar pela primeira vez o título continental. Apesar do gol precoce de Luke Shaw, a esquadra azurra empatou rapidamente, e depois disso não houve mais gols, nem no tempo regulamentar, nem na prorrogação. Após as duas primeiras cobranças na disputa de pênaltis, a Inglaterra liderava por 2-1 graças ao erro de Andrea Belotti, mas em seguida Jadon Sancho e Marcus Rashford não conseguiram converter suas chances. Com o placar em 3-2 para a Itália, o batedor oficial de pênaltis Jorginho precisava apenas mandar a bola para a rede para garantir a vitória de sua equipe. Porém, o goleiro Jordan Pickford defendeu o chute do meio-campista e manteve a Inglaterra viva no jogo. O quinto cobrador da Inglaterra foi o jovem Bukayo Saka, com apenas 19 anos até então. Ele sabia que um erro eliminaria sua equipe. Saka escolheu o canto direito, mas o goleiro Gianluigi Donnarumma leu sua intenção e defendeu o chute, garantindo à Itália seu segundo título europeu. Saka ficou devastado, sendo consolado por praticamente toda a equipe inglesa. Apesar disso, ele tem um futuro brilhante pela frente e pode ter a chance de se redimir em futuras competições. David Trezeguet. A final da Copa do Mundo de 2006 entre França e Itália ainda é considerada uma das mais dramáticas da história do torneio. Esse jogo marcou a despedida do lendário meio-campista Zinedine Zidane, que foi um jogador-chave para sua equipe no Mundial da Alemanha. Logo no início, Zidane abriu o placar em cobrança de pênalti, mas pouco depois a esquadra azurra empatou em uma cobrança de escanteio com um cabeceio de Marco Materazzi. De forma simbólica, os autores dos gols voltaram ao centro das atenções durante a prorrogação, mas não da melhor maneira. Materazzi provocou Zidane ao mencionar sua irmã, o que levou o francês a dar uma cabeçada no peito do italiano. Materazzi caiu imediatamente no gramado, se contorcendo de dor, e o árbitro não ignorou o incidente, expulsando Zidane. Mesmo assim, a França levou a decisão para os pênaltis. Com o placar em 2-1 para a Itália, David Trezeguet teve a chance de empatar, mas seu chute bateu no travessão, quicou no chão e não cruzou a linha do gol. Os franceses converteram suas cobranças restantes, mas isso não foi suficiente, já que os italianos não erraram nenhum pênalti e levaram o troféu. Infelizmente, Zinedine Zidane não conseguiu encerrar sua carreira com o título mundial. Apesar da polêmica em torno de Zidane, Trezeguet não recebeu tantas críticas dos torcedores, em parte porque sua imagem ainda estava associada ao gol de ouro na final da Euro 2000 contra a mesma Itália. No entanto, esse erro dele foi o único e decisivo na disputa de pênaltis. Roberto Baggio. A final da Copa do Mundo de 94 contra o Brasil certamente ainda atormenta o atacante da seleção italiana, Roberto Baggio. O tempo regulamentar e a prorrogação daquela partida terminaram em um empate sem gols e o campeão mundial seria decidido nos pênaltis. Ambas as equipes desperdiçaram suas primeiras cobranças. Depois, com o placar empatado em 2-2, Daniele Massaro errou sua cobrança. O futuro treinador dos pentacampeões Dunga aproveitou e colocou o Brasil na frente. O quinto batedor da Itália foi Roberto Baggio, que havia ganhado a bola de ouro apenas um ano antes. Com seu chute, o atacante poderia manter viva a esperança da esquadra azurra e dar ao goleiro Gianluca Pagliuca a
chance de salvar a situação. Mas isso não aconteceu, pois Baggio chutou por cima do gol, decepcionando sua nação. O Brasil conquistou seu 4º título mundial e a Itália ficou de mãos vazias. Nos anos seguintes, Roberto nunca venceu uma Copa do Mundo, tornando esse erro uma lembrança amarga até hoje. John Terry. A final da Liga dos Campeões de 2008 foi a primeira na história do Chelsea. Apesar de ter sofrido um gol no meio do primeiro tempo marcado por Cristiano Ronaldo, os Blues conseguiram empatar aos 45 minutos com um gol de Frank Lampard. No tempo regulamentar, o vencedor não foi definido, levando o jogo para a prorrogação. Nos 30 minutos adicionais, o atacante do Chelsea, Didier Drogba, foi expulso por uma atitude imprudente contra Nemanja Vidic. Mesmo assim, o time londrino resistiu e levou a partida para a disputa de pênaltis. Um dos destaques foi o capitão John Terry, que em uma jogada crucial tirou a bola de cabeça quase em cima da linha do gol em um ataque do Manchester United. Na disputa de pênaltis, o Chelsea começou bem. Cristiano Ronaldo perdeu sua cobrança e quando chegou a vez de John Terry, o placar estava empatado em 4-4. O inglês precisava apenas converter o último pênalti para garantir o primeiro título da Liga dos Campeões para o clube. Terry se aproximou confiante da bola, correu para bater, mas no último momento escorregou no gramado molhado do estádio Luzhniki em Moscou e acertou a trave. A partir daí, o jogo seguiu até o primeiro erro. O Manchester United marcou suas cobranças seguintes enquanto o atacante do Chelsea, Nicolas Anelka, falhou ao tentar superar o goleiro Edwin van der Sar. Assim, o Manchester United conquistou seu 3º título da Liga dos Campeões. Terry ficou devastado com seu erro e chorou no gramado do Luzhniki. Durante 4 anos, essa noite assombrou o zagueiro, até que em 2012 o Chelsea finalmente conquistou a Liga dos Campeões, derrotando o Bayern de Munique na final. No entanto, John Terry não participou daquela final, pois estava suspenso após ser expulso no jogo contra o Barcelona. Juanfran. Em 2016, o Atlético de Madrid teve uma grande chance de se vingar do Real Madrid pela derrota sofrida 2 anos antes também na final da Liga dos Campeões, quando os colchoneiros perderam nos últimos segundos. Dessa vez, a final aconteceu em Milão, no estádio San Siro. O Real Madrid abriu o placar rapidamente com um gol de Sérgio Ramos, mas muitos torcedores até hoje questionam se o gol deveria ter sido anulado por impedimento. De qualquer forma, o Atlético empatou no segundo tempo. Antes disso, Antoine Griezmann perdeu um pênalti, mas Yannick Carrasco conseguiu igualar o marcador, levando o jogo para a prorrogação. No tempo extra, o placar permaneceu inalterado, forçando a decisão para os pênaltis. Ambos os times converteram suas 3 primeiras cobranças. Sérgio Ramos marcou o 4º gol para o Real Madrid, deixando o Atlético sob pressão. O próximo batedor foi Juanfran, ex-jogador do Real Madrid, conhecido por sua calma e precisão em cobranças de pênalti. No entanto, o defensor sucumbiu à tensão, chutou na trave e deu ao Real Madrid a chance de vencer. Cristiano Ronaldo cobrou com sucesso, garantindo mais um título para os merengues. Por que o erro de Juanfran foi pior do que os outros? Ao contrário de outros jogadores como John Terry, Juanfran nunca teve outra oportunidade semelhante e encerrou sua carreira sem conquistar a Liga dos Campeões. Ele teve 2 chances, mas o erro de 2016 afetou não apenas sua carreira, mas também a trajetória do Atlético de Madrid, que nunca voltou a uma final de Liga dos Campeões. Kylian Mbappé. A derrota nas oitavas de final da Euro 2020 contra a Suíça é um momento que Kylian Mbappé dificilmente esquecerá. Esse jogo pode ser considerado um dos piores de sua carreira. O time de Deschamps chegou ao torneio como um dos favoritos, mas encontrou grandes dificuldades contra um adversário teoricamente mais fraco. Nos últimos 10 minutos de jogo, os franceses venciam por 3-1. No entanto, a Suíça conseguiu o empate com gols de Seferovic e Gavranovic. No final, o jogo foi para a prorrogação e em seguida para a disputa de pênaltis. Ambas as equipes converteram as 4 primeiras cobranças. A Suíça marcou a 5ª e passou à frente. O último jogador da França a bater foi Mbappé, que correu para a bola de forma muito insegura e em seguida deu um chute claramente fraco defendido pelo goleiro Yann Sommer. Depois disso, ele parou e olhou para o árbitro esperando que permitisse a repetição da cobrança.
O francês acreditava que o goleiro havia tirado o pé da linha antes da hora, mas o árbitro tinha outra opinião. O suíço fez uma defesa limpa e levou sua equipe às quartas de final. Já a França foi eliminada da Eurocopa de forma vergonhosa. Após essa partida, uma onda de críticas caiu sobre Mbappé e não parou por um bom tempo. O jogador até pensou em encerrar sua carreira na seleção francesa, mas tudo se resolveu. Participar de disputas de pênaltis é sempre uma montanha-russa emocional. Muitas vezes os times com jogadores mais preparados mentalmente acabam vencendo, mas não podemos ignorar o papel do acaso. Há inúmeros exemplos na história em que os favoritos foram derrotados por zebras. E você? Qual desses erros pareceu o mais dramático? Sua opinião pode ser diferente e seria interessante ouvi-la. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!